Olá, está começando mais um episódio do nosso UltraCast, uma temporada toda voltada para a maternidade, para a gente conversar sobre isso. E hoje o nosso tema é O Corpo da Mãe Fala. Nós vamos falar sobre autocuidado, sobre as transformações naturais da gestação, o que que muda no corpo, o que que acontece nesse período. Eu sou a Ana Oliver e junto com a Carol estamos aqui para apresentar esse episódio bem legal e nós temos uma convidada super especial, né, Carol? Super especial. Sejam bem-vindos ao UltraCast, um podcast da Ultra Popular que pensa a todo momento em como melhorar a vida das pessoas. E eu estou aqui com uma convidada, nós estamos, né? Que nesse momento tão maravilhoso da nossa vida, a gente está tendo o prazer de conviver, que é a Vilma Manduca, fisioterapeuta obstetra, dona da Fisiopalmas. Dentro da Fisiopalmas tem um projeto de preparação para parto, que é o Gestar Feliz, que tanto eu quanto a Ana estamos fazendo parte agora, vivendo esse mundo, né? Seja bem-vinda, Vilma. Muito Conta obrigada. para nós aí quem é você, como fala um pouquinho desse projeto maravilhoso e que muitas mulheres têm que conhecer esse projeto. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, que essa ideia, né, que você estava me contando agora, excelente ideia. Quanto mais a gente puder falar, né, esclarecer as mulheres, as pessoas, as famílias, sobre todo esse universo, é muito importante. E para mim eu me sinto honrada duplamente. Primeiro por ter vocês no Já Está Feliz e também por estar aqui nesse momento. Então, como você falou, eu sou fisioterapeuta. Eu sou paulistana, mas minha família, meu pai era de Porto Nacional e eu me mudei. Logo que me formei, meu pai voltou para Porto Nacional um ano antes, não era Tocantins ainda, era Era estado de Goiás. Goiás. E aí, na oportunidade, enfim, uma pressãozinha familiar para que eu viesse, né, já formada, e eu fui a primeira fisioterapeuta, achei que seria uma boa coisa, né, vir para ser a primeira fisioterapeuta nessa cidade que era pequena, né, 40.000 habitantes naquela época, me montei para trabalhar como fisioterapeuta, a primeira fisioterapeuta. E ninguém conhecia o que que era fisioterapia fazia, nem os médicos, que dirá a população. Uhum. Então a gente começou, montamos uma clínica que, no primeiro momento, ficou às moscas, né, porque as pessoas: "O que que faz esse negócio?". E aí eu vi a oportunidade de começar a fazer alguns trabalhos que pudesse ser melhor, entendido pelas pessoas, digamos assim. E como já na universidade eu me formei na PUC de Campinas, em São Paulo, e eu tive a oportunidade de conhecer um projeto na minha faculdade. A gente trabalhava com preparação para o parto, e tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito famosa na época, doutor Hugo Sabatino, uma pessoa que morreu há pouco tempo, mas que teve um trabalho muito importante na humanização do parto, que ele desenvolveu nessa época, no final da década de 80, no início, na verdade, da década de 80, um trabalho que ele estava querendo provar que os bebês que nasciam de cócoras nasciam melhores do ponto de vista de cognitivo e tudo mais. E aí a gente eram para ser 1.000 partes. E a gente, né, como aluna do curso de fisioterapia, a gente preparava essas mulheres para parir nessa posição que então, nossa, como parir de cócoras, né? Era uma coisa Aham. bem. Eh, e aí foi o meu primeiro contato desse universo que me atraiu muito, né, ter esse olhar para a gestação, para o parto, e principalmente por ver a potencialidade da mulher, a capacidade da gente resgatar, né, afinal de contas parir é algo desde que o Sim. mundo existe, né, e o que que a gente poderia fazer, e para proporcionar uma experiência diferenciada, já que a gente estava num momento onde muito de transição. Na década de 90 nós começamos, foi o momento do boom da cesárea, né, de Sim. todo mundo de cesárea como um produto, né. Para que ter parto normal se eu posso comprar uma cesárea e vou lá e faço rapidinho, marco a Faz uma data, cirurgia e faço a pronto. cirurgia, tiro meu filho, cara, não precisei passar dor, marco o dia. Então ficou como se não se tinha muitos estudos, então se achou que era algo conveniente. Bom, enfim, tive esse primeiro contato. Vim para Porto Nacional. Bom, e aí? O que que eu faço? Que eu não tenho quase paciente, as pessoas não vêm. Já sei. Vamos montar um grupo de gestantes para acompanhar mulheres que estão grávidas, preparar fisicamente para esse momento. Montei outras coisas, grupos de exercício para senhoras, Uhum. grupo de ginástica para adolescentes, porque
Para minha sorte, eu tinha feito sempre atividade física desde a minha adolescência, fiz jazz, então eu tinha algum conhecimento e usei isso para montar também esse trabalho. E desde então, já com esse olhar da preparação lá de Campinas, a gente fez um projeto onde a gente incluiu, bom, vamos preparar mulheres para o parto, mas não pode ser só fisicamente. As mulheres têm que ter uma oportunidade, vamos montar um projeto onde essa mulher possa, além de vir aqui e preparar fisicamente para o parto, para não ter dor, para ter uma gravidez saudável, o parto, uma recuperação boa, seja qual for a via, mas também para entender nesse momento como se preparar, amamentação, cuidados com o bebê, né? Então, A vários, mente, a tudo. mente, a questão emocional, alimentar, né? A questão nutricional. Então, a gente começou já naquela época a convidar pessoas, outros profissionais, pediatra, obstetra, psicólogo, para vir fazer o que a gente chama umas rodas de conversa com esses casais. Obviamente, nesse período também eu engravidei, né? Uhum. Também gestei e foi muito legal porque eu dava aula grávida e eu era, Que né, legal. acompanhava Isso em Porto, em já que Porto Porto Nacional. aqui, eu mudei para cá em 2001, mas desde 95 eu comecei a atender aqui, porque o meu marido trabalhava, começou a ir e voltar, então já tinha aquela ideia que eu viria para cá. Então eu comecei a vir 2 vezes por semana para atender especificamente grupos de gestantes, porque aí montei esse projeto de lá aqui, minhas colegas que me acolheram na clínica, que era a Fisiopalmas na Uhum. época, que hoje a Fisiopalmas está comigo só, mas éramos sócias no início, também engravidaram, e eu acompanhei a gestação, os partos delas, então a gente foi mantendo esse trabalho, assim, sempre como algo que para mim é algo muito especial mesmo, assim, eu acredito muito na potência desse trabalho. Foi mais ou menos assim que nasceu esse que hoje é o Gestar Feliz. Obviamente, no início eram poucos casais, a gente tinha um grupinho, 5, 6, 4, 10 casais. A gente tinha muita dificuldade que os pais participassem nessa época, principalmente no interior, com outras pessoas falavam, fazer, Aham. para quê, Que pai? coisa, né? Que Para que o isso? homem Para que fazer homem isso? fazer isso? O homem chegava na porta e olhava assim, peraí, tem outro pai ali? Senão eu Vai sozinha. embora. Já em Palmas a gente viu que isso mudou um pouco, né? Até Uhum. porque as pessoas em Palmas no início, as pessoas não tinham família, né? Vinham porque o Sim. marido foi transferido, a mulher passou no É. concurso, ou abriu um negócio, aí vinha o casal sem família. Então os casais eram interessante como a gente via a diferença da forma, né, de lidar com a gestação aqui em Palmas. E aí que foi assim que começou aqui. Depois, em 2004, a gente montou a primeira. E aí eu sempre estudando nessa área, buscando cursos, eu tenho várias formações, trabalho com outras coisas também, RPG, cadeias musculares, e sempre fui buscar ginástica holística, sempre buscar o que seria uma atividade ideal para gestante, né? E aí foi quando estudando eu vi que a melhor atividade realmente seria a que envolvesse colocar a mulher submersa, né, na piscina terapêutica. E aí Uma delícia. em 2004, a gente montou a primeira piscina terapêutica de Palmas, e aí na ocasião eu consegui fechar um convênio com a Unimed na época, Legal. para atender as mulheres. E aí a gente teve um boom, mais de 1, 2 grupos, a gente foi para 5, 6 grupos, Que porque o legal. convênio mas aí quando o Ajudar. convênio começou a ver que era muita gente, Cortaram. Faz mas a parte. gente continuou, foi bom porque, deu uma visibilidade para as mulheres, mas também para os profissionais. Legal. Legal. E tanto eu quanto a Ana fazemos parte desse grupo, né, agora nessa fase maravilhosa da nossa vida. Ana, para você, assim, o que que quando dá a hora da aulinha, né, eu chamo até de aulinha, né, "Ah, tá na hora da minha aulinha, eu tenho que ir", né. O que que você sente quando você tá lá? Contar um pouco para essas mulheres, talvez, que estão gestando e que não conhecem o projeto da Vilma. Ah, eu até compartilhei na nossa última troca de saberes, né, que a gente foi, e o que eu mais gosto de lá é o acolhimento. A gente se sente tão acolhida, né, tanto pela equipe, pela Vilma, quanto pelas outras gestantes também, porque ali é todo mundo passando pela mesma coisa, então é todo mundo ali, uma ajudando a outra, né. E o que mais me tocou, assim, pra fazer lá foi que todo mundo lá é especializado. A gente Exato. conversa muito sobre isso.
que muita gente fala que é alguma coisa, mas às vezes você vai pesquisar a fundo, não tem uma especialização, realmente não tem um estudo, uma preparação para aquilo. E aí, quando eu fui lá só para conhecer, minha obstetra, a doutora Luísa, que indicou, falou assim: não, vai lá, se conhece, aí você vê e tal. Eu falei: não, é aqui mesmo que eu vou ficar, doutora. Eu amei, já saí de lá fechada. Eu falei: tá tudo certo. Porque o pessoal, todo mundo é especializado, o acolhimento é incrível, as aulas são maravilhosas. Eu amo a aula da Belly Aquafit. Além de me ajudar tanto com o meu corpo, a questão da minha diabetes gestacional também, no outro dia ela tá baixinha, Olha, maravilhosa. Que a gente se exercita e vai sim. brincando ali. Sei que cansa, né? Não é uma coisinha muito fácil, não, também. Só que pro corpo, pra nossa mente, é muito bom. É muito importante esse espaço que você oferece para nós gestantes. É incrível. Se toda mulher pudesse, tivesse a oportunidade de fazer, seria ótimo. Compartilho da mesma ideia, assim, as principais coisas que me chamaram a atenção, primeiro foi a segurança por ter pessoas que realmente são especialistas e têm propriedade naquilo que fala. Então eu lembro que eu conversei com a Vilma, daí depois, logo depois eu já fiz a fisioterapia Pélvica, pélvica, que foi a doutora Letícia. Letícia, maravilhosa também. Então aquilo lá já me deu um embasamento, ela já passou atividades para mim que eu tenho que fazer durante o dia e tudo mais. Já fiz a microfisioterapia também, muito legal. Sem contar as aulas, né, que é o momento ali que, de forma calórica, onde eu mais estou perdendo calorias, é na piscina, né, então eu consigo fazer sem medo, porque na academia eu acabo fazendo às vezes com um pouco de medo, um pouco de receio, né, mas lá eu me solto e tento queimar o máximo que eu posso e é um ambiente, o que eu gosto, eu falo bem assim, lá o Klebster até estava comentando com ele. Falei, lá é um ambiente onde a gente pode falar sobre o momento que a gente está vivendo. Porque normalmente você tem um ciclo de amigos e essas amigas não é todo mundo que está gestante ao mesmo tempo. E você não vai ser a inconveniente da turma de falar só sobre o seu assunto, né? É. E às vezes a pessoa pergunta, como é que tá o bebê? Mas daí você quer falar sobre o enxoval, você quer falar sobre o quarto, sobre a camisola da amamentação, sobre as dores que você está sentindo. E lá é o ambiente que a gente consegue falar, porque é todo mundo vivendo isso, É né. isso, sabe? É É isso, muito assim. gostoso. Para mim, assim, eu acho, às vezes já aconteceu da pessoa mais assim, falar, não, mas eu queria fazer, você não faz esse trabalho individual? Porque assim, eu acho que eu não me sinto à vontade de ficar num grupo, né? Já Aham. aconteceu umas duas vezes de alguém me abordar assim, eu falo, olha, se você não vier para o grupo, você vai perder o melhor, É, que é estar em grupo, porque assim, o que eu posso te dar é limitado, mas o que você vai ter de interação com as outras é, mulheres, gente, a gente já teve lá várias mulheres, uma batizando o filho da outra. Gente que se muito legal. tornou amigo. Vocês vão ver, a gente tá até, vai sair agora uns vídeos falando sobre isso. A gente tem. Outro dia eu estava na feira e aí encontrei a menina e falou: filma, filma. Eu falei: oi, ela. A criatura desse tamanho, 12 anos, olha aqui, ó. Olha aqui o meu bebê, meu bebê. Olha, eu, a fulana, ciclana, ciclana, nós somos amigas até Olha que hoje. legal. Então, gente, porque a gente acaba que Palmas não é uma cidade tão grande. Então, Não, ali no futuro, daqui a pouco, o bebê de vocês vão estar convivendo, é na mesma escola, é é aniversário, aniversário. Se torna Então, uma comunidade, é, você né? cria uma é uma seita, família, né? Eu sei. uma seita de barrigudinhas. Então, assim, isso que eu acho assim, isso que você falou tem tudo a ver, porque realmente a mulher, quando ela engravida, principalmente o primeiro filho, aquela ansiedade toda, ela tende a querer só falar nisso. É, E ela nem se percebe nisso. Mas quando ela está num ambiente que não tem outras pessoas, as pessoas vão indo, ai meu Deus, essa mulher não tem outro assunto. exato. Tipo isso, entendeu? Mas ali não, você fica à vontade de falar, porque todo mundo quer falar sobre aquilo, né? É um assunto que diz respeito. Então, isso, quer queira, quer não, ela faz esse acolhimento que você refere, que a gente eh, preza tanto por isso, ele vem em geral, não é só a gente, né? Também umas às outras. Uhum. Então, a gente, além dos grupos que a gente cria, a gente tem grupo de mães no WhatsApp desde 2011. Mas a gente tem os subgrupos que se formam entre aquelas que acabam se afinizando mais, né? Legal. Mas o que vai ser importante é até lá, no pós-parto, né? Nos próximos, É.
nas próximas fases. Eu acredito assim como o meu esposo, eu vejo da Ana, eu tive a oportunidade de conhecer também, eles são muito participativos. Então, o Augusto, ontem à noite, eu falei: Nossa, meu bem, vai ter uma aula, né, de massagem, de como o pai fazer massagem na mãe para ajudar a aliviar as tensões, as dores, relaxar, criar vínculo, né? Dele, eu não acredito que eu vou perder. Pergunta se vai ter uma segunda sessão, né? Ah, Então ele ficou chateado porque ele não vai poder participar. E tem as trocas de saberes que realmente é saberes ali, né? Onde a gente tem acesso a informações de qualidade e que essa informação a gente chega ao nosso alcance ali para quem faz parte do projeto de forma gratuita e tudo mais. e fácil, né, porque tudo bem, eu sei que hoje informação você tem em todo lugar, mas é o tal negócio, ó, a internet pode ser um lugar onde você tem informações, tem muita fake news, tem muita gente, igual a Ana bem falou, né, a gente hoje em dia, muitas vezes a pessoa fala que faz determinada coisa, diz, ou então se tem não sei quantos mil É, seguidores, ela vira autoridade de algo que ela nem tem informação. Então, assim, verdade. e você também poder trocar opinião, perguntar, né? Você vê, semana passada a gente teve 2 obstetras, a gente tem pessoas, então, assim, por mais que você vá sobre que hora que você encontra 2 obstetras junto, sem Exato. contar as colegas obstetras na É, turma, né? Que a gente hoje está com 3 sim, médicas na turma. Então, o que para a gente eu acho que é algo que até para a gente também é muito legal, porque cada vez a gente aprende, por isso que é troca, né? Troca de saberes, não é só vocês que aprendem, a gente aprende com vocês, né? Com o que vocês sentem, com o feedback que vocês dão, porque o nosso objetivo também é acolher cada vez mais e melhor essas pessoas que confiam na gente, né. maravilha. Então, se você não conhece o projeto do Gestar Feliz na Fisiopalmas, eu e a Ana somos aqui pessoas que podem falar com propriedade, recomendar, né? Porque faz toda a diferença nesse momento tão maravilhoso e mágico que a gente está vivendo, né? Exatamente. Agora Bom, vamos lá ao que vamos começar, né? interessa. Vamos tirar as nossas dúvidas, Vamos. Ana? Vilma, começar perguntando aqui, quais são as principais mudanças posturais e musculares no corpo de uma gestante? Bom, o que a gente, assim, eh, o que vai acontecer de mudanças reais no corpo é, obviamente, o aumento do volume do abdômen, né. Muitas vezes o aumento de volume das mamas também, que isso varia, né, pessoas que aumentam mais, outro menos a questão da mama. Mas a gente tem uma série de liberações hormonais que acontecem durante a gravidez, além da progesterona, mas a gente tem aí a relaxina, que é um hormônio que o próprio nome já diz, relaxina, ele vem para relaxar, de certa forma, as articulações, os ligamentos, para poder, especialmente na pelve, fazer com que essa pelve se acomode, elas têm uma certa mobilidade um pouco aumentada para conseguir adaptar aquele útero que vai crescer de 60 gramas para 1.000 gramas, quer dizer, é um É muita crescimento coisa. absurdo. A gente, cada vez que a gente vê, é inacreditável como que o corpo muda, assim, é algo impressionante, né? Então, o corpo tem hormônios atuando nisso, que vão fazer com que, adaptando o corpo a essas mudanças. Claro que também uma outra mudança importante é do ponto de vista da circulação sanguínea. Então, uma mulher, normalmente, nós temos em torno de 4,5 litros de sangue a 5 litros circulando no nosso corpo. À medida que o bebê começa a ser formado, tem o sangue do bebê. Ao final da gravidez, eu vou ter 7 litros de sangue, pode ser até 7 litros de sangue circulando no meu corpo. Ou seja, é um aumento de fluxo de sangue que vai favorecer, se eu não tiver um cuidado, a ter vasos, varizes, veias, inchaços, né? Então são alterações que são fisiológicas, mas que elas podem, a gente pode fazer com que elas realmente sejam, como se diz, aconteçam sem trazer consequências negativas, né? Então, obviamente, a gente vai ter toda uma musculatura do aço, o corpo como um todo vai alterar. Então, se o meu peso aumenta no ventre, na barriga, aumento do volume aqui embaixo, então eu vou ter uma alteração, o quê? Meu centro de gravidade vai mudar. Então, por isso há uma tendência natural eu aumentar um pouco, separar um pouco mais um pé um do outro, andar com a base mais alargada para suportar aquele centro de gravidade que mudou. Parece um pinguim É. andando. Então, que a gente, à medida que vai
passando a gravidez, isso pode obviamente que isso tudo pode ser potencializado se aquela mulher engorda mais do que ela deveria, por exemplo. Uhum. Então, uma das coisas que a gente tem de olhar muito para aquela mulher é esse controle desse ganho de peso, porque o ganho de peso ele não tem vantagem nenhuma. O ganho de peso excessivo, além dele te dar uma sobrecarga exacerbada no seu corpo, ainda vai ter um aumento de chance de desenvolver a diabetes gestacional, a própria hipertensão, uma pré-eclâmpsia. Então, são coisas que a gente pode controlar. E você vê, por exemplo, a Ana, super bem fisicamente, mas Sim, nem por isso desenvolveu uma diabetes. Infelizmente, hoje a gente sabe que outras coisas podem levar a uma diabetes gestacional. Então, mais do que nunca, ela precisa se cuidar para que ela possa ter isso, uma diabetes gestacional, a gente era considerado uma gestante de alto risco. Eu falo que, quando fala alto risco, né? Eu falo que é médio risco, porque é um risco controlado, mas Claro. tem que ter cuidado. Ela tem que ter cuidado com a alimentação, ela tem que fazer a dieta adequada e ela tem que cuidar da atividade física específica, né? Então, assim, igual vocês falaram, essa é uma grande desafio que digamos assim, que nós temos hoje em dia, porque atualmente, eu brinco que há uns 10 anos atrás, como eu estou já há 40 anos nisso, meus colegas falavam: "Tá grávida? Manda para a Vilma". "Ai, grávida é com a Vilma", tá. E era isso, porque quando a gente começou a gestar foi em 2004, 2001, quando a gente veio para cá. Mas à medida que o tempo foi passando, hoje cada vez mais todo mundo trabalha com gestante. Todo lugar, que faz trabalho com gestante, que trabalha com gestante, todo mundo acolhe a gestante, porque é um público, é um nicho, né? sim. Então, mas nem todo mundo tem realmente uma formação para entender essas mudanças. Não é que a gestante não possa fazer qualquer atividade, ela até pode fazer a maioria das atividades, mas ela precisa de alguém que tenha um olhar de compreender essas mudanças no corpo. Então, por exemplo, eu tenho essa relaxina que vai fazer toda essa que vem para o bem, né, para adaptar o corpo, mas se eu não tenho um trabalho de ativação, de assoalho pélvico, de abdômen, se eu não tenho esse olhar de uma essa coisa da correção da postura, né, de um alinhamento postural, eu posso aumentar coisas indesejáveis, como por exemplo, uma diástase. Você vê, diástase sempre existiu, mas parece que de um dia para hoje as pessoas Agora, descobriram a diástase. Eu falei: Todo "Gente, mundo fala sobre isso. diástase sempre teve, tá? Não é só mulher que tem diástase. Se o homem bebe muita cervejinha, a barriga cresce muito, vai ter diástase, porque é uma coisa natural que os retos abdominais se afastam para suportar aquilo ali. Agora, essa diástase, ela pode ser fisiológica, ela vai ter ali um pedaço, se ela não aumentar além daquilo que é o esperado, ela consegue recuperar praticamente totalmente no pós-parto. Uhum. E a gente, então, o que que a gente precisa na atividade física? Ter esse olhar de, durante o exercício, ter a postura adequada, de não, por exemplo, fazer uma hiperlordose, uma lordose aumentada, né? Umas costas Uhum. aumentadas, para que a gente possa, durante os exercícios, associar a respiração e a ativação tanto do assoalho pélvico como da parte anterior, né? Do abdômen, para que a gente, durante a atividade, a gente não favoreça o movimento que vai às vezes, aumentar aquele lá. Mulheres, quando engravidam, principalmente o primeiro filho, e aquele filho bem desejado vem, aí aquela mulher que sempre segurou a barriguinha, porque Ah, quer mostrar, aí quer agora ela fazer quer. assim, ó. Ela tá quase assim, estufando aquela barriguinha, porque ela quer que aquela barriga apareça. Então, assim, muitas vezes a mulher no início da gestação, ela tem aquela coisa de achar que não pode contrair, ou que, ou que tem que ficar, que pode largar, e não é bem assim. Não é para ficar com uma contração contínua, mas também ela tem que ter esse olhar dessa ativação, que é melhor a gente dizer, desses grupos musculares, porque vão sofrer mais. Que mais que vai sofrer? Obviamente, o abdômen crescendo, eu sobrecarrego minha coluna. Obviamente, sempre se eu não tenho uma boa postura, Uhum. né. Então, eu posso fazer as coisas na academia, eu posso, mas os exercícios eu tenho que saber como abaixar, como pegar um peso, qual a quantidade de peso, né, qual é a frequência cardíaca, ideal e a máxima que eu devo ter, né, Uhum. porque vocês têm que lembrar que vocês estão respirando por 2, né. Sim. Vocês têm aí um bebê que está se alimentando, né, também do que você
você respira por ele, você ingere os nutrientes que você vai comer, fazer a digestão, ele vai receber. Então, o bebê, ele recebe tudo através da placenta. Essa placenta é um dos órgãos mais importantes. É o bebê, a placenta tem uma importância fundamental, ele que nutre e mantém o bebê. Então, eu também não posso fazer uma atividade extenuante, porque ela vai diminuir o fluxo de sangue para a placenta. E esse fluxo sendo diminuído pode ter repercussões no bebê, uma restrição de crescimento uterino. E, no entanto, você abre a internet, tem aquelas mulheres se achando más, pegando 60 quilos, 50, jogando para 60 quilos. cima e achando que, Sim. né? Então, assim, É diferente uma mulher que sempre fez isso, que tem essa memória muscular talvez muito ativada, para aquelas que faz 2, 3 meses que começou, daí engravidou e continuou, né? Ou não tem nada a ver isso? não, obviamente que se a pessoa já tem, por exemplo, às vezes a pessoa pergunta assim, quando eu posso começar? Então, se fala assim, olha, se você é uma mulher que já faz atividade física e você está tendo uma gravidez que a gente chama de baixo risco, está tudo bem. Você pode, não precisava nem parar, pode continuar. Agora, você é uma mulher, você já teve uma perda gestacional. Você ou está com muito medo, então se criou a ideia de que, olha, começa a partir do terceiro mês, porque vai que. Sim. E aí, ai, será que é aquela atividade que eu fiz? Ah, eu devia ter ficado de repouso. Então, mais uma questão, né, até De resguardar, né? a questão emocional mesmo, porque se perder para você não se culpar, porque a gente sabe que não é. É muito difícil. Bom, Uhum. é lógico, depende do que Do que atividade você está faz, né? falando, né? Eu estou falando de uma atividade regular, né? De médio risco, né? Impacto e tal. Mas, mesmo essas atividades que a gente às vezes vê as mulheres fazendo muito levantamento de peso, aquele exagero, isso hoje a gente sabe que é realmente um exagero. Para que isso, Pra gente? quê? Para quê? Então, assim, eu sou acupunturista também. E a medicina chinesa fala algo assim, é muito legal, sabe? A medicina chinesa, ela fala muito desse olhar. Aliás, se for pensar lá nas nossas avós, né? O que que a avó falava? Você está menstruada. Minha filha, você está menstruada? Não lava o cabelo. Fica, até não, falava muito, minha mãe falava também, mas não, mas fica mais quietinha, para que fazer essa atividade, né? Para que não vai hoje fazer tal coisa assim que você vai gastar muita energia porque você está menstruada. Então a medicina chinesa fala o seguinte: sim, a gente precisa entender que, gente, pensa bem, que um homem se perdesse 50 ml de sangue do tanto que a gente perde, será que Morre. aguentava? Não, Então aí a gente desculpa aos passa. homens que estão aqui, morrem. Agora você pensa uma pessoa perdendo sangue 3 a 5 dias, perdendo sangue, de verdade, e essa pessoa continua fazendo Tudo. atividade, vai para a academia, e aí parece que nós mulheres de hoje em dia não queremos. Não, não é por isso que eu vou deixar de fazer. E aí vou e faço aquela. E a gente não sabe por que lá na frente eu posso desenvolver uma dificuldade, às vezes até de fertilidade, porque assim, eu estou tirando a energia, meu corpo. Viu uma. Então eu não posso fazer atividade. Não é isso que eu estou falando. Mas se você está menstruada, se você respeita o seu corpo, vai fazer um alongamento, vai fazer mais relaxamento, vai fazer exercícios mais leves, mas não exercícios que vai exigir do seu corpo, porque o seu corpo já está sendo exigido naquele momento. Então a gente vê, a medicina chinesa é muito legal, não sei, minha avó, o povo antigo falava assim, mulher não deve sentar no chão frio. Pôr Uhum. bumbum no chão, já viu a avó Sim. falar isso? E a medicina chinesa fala que é verdade, que a energia fria, ela vem para os órgãos, né, o útero, o ovário, e ela pode prejudicar a fertilidade. Como é que é pé quente e útero quente? Isso, Eu e é fiz muita verdade. acupuntura, né, nesse processo de tentante, aí tinha essas coisas, não anda, bota meia no pé, não deixa Isso. frio, não anda no chão E frio, no trabalho de parto é assim descalço. também. A gente fala isso, se você. É até engraçado você ver partes, mulheres nesses cursos que a gente faz, a chinesa, por exemplo, você vê ela sem roupa e a meinha no pé. Então, se você é aquela mulher que tem. A gente aqui não tem essa dificuldade. Eu nem sei o que é acompanhar um parto no frio, porque a gente não tem frio, né? Mas se você está num ambiente frio, ou você é aquela mulher que tem um pé frio, não tem gente que tem um Sim, pezinho frio, pé gelado. é importante, sim, manter o pé quente, porque o parto, a energia do parto é quente, vem do pé, vem do chão, vem da terra, né? Então, são coisas que hoje, quem está nesse universo de tentante, quem está. Eu acho o lado positivo disso tudo, né, dessa mulher que às vezes tem dificuldade de engravidar, é ela se conhecer melhor. Porque aí ela passa a ter um cuidado que a maioria não tem. Sim. Engravida sem querer, às vezes sem querer mesmo, às vezes até
né, de uma forma sem Sim, planejamento, né? E, e com isso, o lado negativo que é uma mulher que não se preparou, né, emocionalmente, não se preparou fisicamente, não se cuidou para aquele processo, não entende o tanto que isso é impactante no seu sim, corpo e em todo o seu ser, né? Então, estar preparado para gestar não é só, não é só questão física, mas é uma questão realmente holística, de você se preparar e ter o seu momento, né? Então, hoje a gente fala muito isso também, aquela mulher que não se permite entender que está grávida e que quer continuar fazendo as milhares de coisas que faria. Não se permite. Cara, você está grávida, tá? Você escolheu estar sim. grávida, então não custa nada depois do almoço você descansar um pouco. Não é dormir a tarde toda, Não, mas mas é os dar aquela, 5, 10 minutinhos ali. aqueles 15 minutinhos, no máximo meia hora ali que você vai dar um tempo. Porque o seu corpo precisa, o seu bebê precisa, né? Valorizar suas noites de sono, né? Você realmente dormir o tempo que você precisa, evitar ficar até altas horas ali com tela, com as coisas que possam prejudicar seu sono, porque tudo isso vai ser importante para você ter energia, inclusive para o exercício, né? Sim. É. Já começaram as dores aí, Carol? Olha, eu tô com uma dor, no cóccix, mas daí eu e a Vilma estamos conversando, né, até depois vamos avaliar minha cadeira ali e o jeito É, que eu sento. Porque eu não sei se tem a relação com a semana que eu estou, que daí começa a abrir, não sei, ou a forma como eu estou sentando. Mas se eu fosse falar em dor, a única dor que eu sinto é no cóccix. E você? Eu sinto uma dorzinha na lombar, mas essa dor na lombar, ela já me acompanha há muito tempo, desde que, antes de eu ficar grávida, vira e mexe, eu tenho uma dorzinha na lombar. Não sei se é às vezes a posição que eu durmo, dormir de mau jeito, ou dormir fora de casa, troquei o colchão, às vezes dá essa dorzinha. Uhum. Aí, vez ou outra, dá essa dorzinha. Mas aí, com as aulas na água, eu sinto que no outro dia eu já tô assim, bem Melhor, melhor. né? Aham. É. Alongamento também, coisa que eu não fazia antes do treino, que o pessoal do Gestar, a Carol, a Viu, me indicaram também para fazer o alongamento e mobilidade antes. Ajuda bastante também. E ter esse olhar voltado também para os exercícios que você faz na academia. Que Sim. às vezes você força mais a lombar, a Bom, coluna, e você nem tá vendo, né? é. é isso. Então, não é para ter dor. Eu sempre falo, não é para ter dor. Gestante gestar ser feliz é proibir ter dor, porque a gente está ali, a gente é especializado em tirar a dor da gestante. Fazer igual E é aquele claro. meme, prometa. É. Porque foi uma das coisas que eu falei. Eu entrei lá no Gestar bem, acho que era a neném de lá, né? Porque eu não tinha nem barriga, todo mundo com barrigão e eu lá. Mas eu falei assim, tudo que eu puder fazer pra evitar essas dores, que Sim. todo mundo, eu tô com dor não sei aonde. Eu falei, eu quero evitar. Eu sei que é normal, assim, lá na frente, peso na barriga, ter alguma coisa assim. Mas que eu puder evitar tudo nesse trajeto aí. Eu entrei lá, acho que com 12, 13 É. semanas. E E é aí? isso, tá? E é bom lembrar isso, que a gravidez ela começa antes da barriga aparecer, né? Então, quanto mais cedo a gente começa, melhor. Então, e até para ter tempo de condicionamento, né? Qualquer coisa, se você acabou de falar, porque agora eu estava assim magrinha, agora você tem um tempo para o seu corpo. Ele não é, você vai na academia hoje, amanhã você já tá, né? O seu corpo ele precisa de um condicionamento. Em relação às dores, são comuns, mas não são obrigatórias ter dor. Então, às vezes aqui e acolá, algumas pessoas falam. Ah, por exemplo, incontinência urinária. Ah, agora no fim da gravidez eu tô percebendo que eu, quando eu tenho vontade de fazer xixi, se eu não for correndo, sai um pouquinho, eu não consigo segurar. Aí alguém fala, ah, mas é comum que você tá grávida. É comum, mas não é para ter, não é normal, não é que você tem que ter perda urinária. Significa que há muitas mulheres têm, porque elas não têm muitas vezes a consciência A da contração. contração muscular, não sabe e ganha muito peso. Então, assim, é normal que apareça, é comum que apareça, mas não precisa aparecer, e não é para aparecer. Então, como eu falei para você, dor no cóccix, por exemplo. A dor no cóccix, ela não é para aparecer. Porém, o osso cóccix, ele é um ossinho que fica no final da coluna e ele tem uma mobilidade. E ele é um osso que ele não quando eu estou sentada corretamente, na posição correta, eu vou sentar em cima dos meus dos ossos da pelve mesmo, que a gente chama da tuberosidade isquiática. Não em cima do cóccix. Então, esse é o osso firme que ele é feito para aguentar o peso da sentada. Mas o que que eu faço?
Senta assim. Eu percebi que a minha dor diminuiu, assim, 98% depois que a gente É, conversou, porque eu comecei a ter a consciência que eu estava sentando assim, é, daí trabalhando assim, ó. exatamente. Aí você Então, senta exatamente aí em cima do cóccix. E o é, cóccix, ele é molinho, ele mexe assim, e ainda com a relaxina, ele não tem, ele não é para isso, para segurar o peso. Então, a maioria das dores estão associadas a posturas inadequadas. Então, crescer o abdômen, né, vai ser natural, vai demandar da coluna manter aquela postura, mas isso não precisa ter dor. Então, assim como uma mulher, um homem, qualquer pessoa que passou um dia em pé trabalhando, chegou em casa, deitou, não tem aquela pessoa que deita assim, sim, e na hora que vai deitando, que vai soltando, vai doendo aquela tudo. dorzinha nas costas, e aí a gente às vezes até demora um tempinho, por quê? Porque está tudo tenso. Então, o que que a gente vai fazer? Se a gente faz o trabalho regular, a gente já melhora muito, mas a gente pode ainda, fazer alguns exercícios, que é o que a gente faz, que a gente orienta. Então, ó, cuidado com a cadeira. Então, eu até falei isso para ela mesmo, porque às vezes a gente não adianta também trabalhar com a pessoa e a pessoa tá sentando errado e não ter noção. Sim. Porque fica parecendo que o serviço da gente não está É. resolvendo. E se a gente não vai na causa. Então, também buscar qual é a causa, né? Então, é uma cadeira inadequada, uma postura inadequada, e a gente trabalhar isso. Sim, pode melhorar. Existem dores mais persistentes, mais difíceis de cuidar, como, por exemplo, a síndrome do túnel do carpo, já ouviu falar dessa? Não. Que é uma, mas isso está muito ligado mais no final da gestação, aquela mulher que ganha muito, que tem muita retenção de líquido, que aqui nessa região tem uma tipo um elástico, um retináculo que passa aqui, que ele não ele é segura aqui embaixo, passa todos os tendões desses dedos, tá vendo que ele mexe ali? E por baixo dele o nervo ulnar. Então, quando a pessoa começa a ter um certo edema, inchaço, como esse negócio não cede, esse tipo Uhum. elástico, ele começa a pressionar para dentro e pressiona o nervo, que então a pessoa começa a sentir principalmente à noite, uma dormência nesses dedos aqui. Isso pode, normalmente é unilateral, mas pode ser isso realmente é algo que incomoda e a gente pode fazer algumas coisas, mas nem sempre a gente consegue debelar por completo, porque demanda desse inchaço. Mas felizmente, nem vocês sabiam, tá vendo como não era não é uma das coisas mais comuns. Os mais comuns são as dores lombares, que são facilmente resolvíveis, né? Tem alguns exercícios que a gente fez, a Carol até colocou lá no grupinho alguns exercícios Sim. simples que você pode fazer em casa. A gente faz nas aulas de Degasquet também os exercícios. E essa coisa de falar, ó, tô com uma dor, ó, peraí, vamos fazer tal coisa para a gente melhorar. Uma outra dor que pode acontecer é a dor no pubis, nesse ossinho aqui da frente, que aparece principalmente quando eu vou virar na cama. Eu vou virar na cama, ai, eu tenho que Uhum. segurar assim aquela Já sentiu essa sensação. dor? Já. Já. Principalmente quando a gente faz um movimento brusco, né, você vai É, levantar muito Isso. rápido, Então, quando vai espirrar, meu Deus, é, quando vai espirrar. a dica é, vai espirrar. Vou espirrar, contrai o assoalho pélvico, contrai tss, e espirra sem. É igual quando a gente está trabalhando mesmo. Se eu estou com a bexiga cheia, eu vou espirrar, eu contraio. Também essa sustentação. E tem alguns exercícios específicos que eu gosto muito de dar, que é para trabalhar toda essa musculatura que se insere no pubis. Porque a gente tem a musculatura, né? O pubis está aqui na frente, a musculatura que vai todo o assoalho pélvico, a parte interna da coxa, os adutores, a própria coluna, o reto abdominal, tudo se insere nessa região. Então, outra dica legal é: vai deitar? Vai levantar junto o joelho, levanta da cama. Virou junto o joelho, nunca vai uma perna e a outra Ah, separada. Sempre junto o joelho para se movimentar, para evitar esse movimento. Por quê? Eu tenho uma mobilidade desejada aí pela relaxina, e então eu tenho que tanto fortalecer como prevenir para que isso não se potencialize, mas é uma coisa que pode aparecer, mas que a gente consegue tratar com exercício 95% das vezes. Mas o melhor tratamento chama-se prevenção. Por isso que começar cedo é bom. Aqui e acolá a gente recebe uma mulher que chega lá com 32 semanas porque está morrendo de dor. Aí, como você consegue? Você tenta, mas às vezes você não consegue mais sim. tirar aquela dor, porque já está no nível já, né, já a má postura já está, a gente não consegue condicionar o tanto que precisa, às vezes, Uhum. naquele tempo que resta. Nós já estamos aprendendo, mas para as mulheres que estão nos assistindo,
Como que a fisioterapia pode ajudar para a preparação para o parto mesmo? Então, a gente tem a parte da fisioterapia pélvica, né, que é específica do assoalho pélvico. Então, assim, vocês lembram que quando a gente eh, começa a preparação, a gente tem uma avaliação geral e uma avaliação do assoalho pélvico. Então, se naquela avaliação do assoalho pélvico, que a pessoa vai ver se você tem consciência da contração, se você contrai e consegue manter, porque tem gente que contrai e relaxa sem nem perceber. Se você tem um número, uma quantidade mínima de tempo que você consegue manter aquela contração. Você tem uma boa força, isso é mensurado lá com uma Sim. sondinha que você vai medir lá, vai Você fez ver. esse? É. O Hã? O videogame. videogame, exatamente. Você contrai, você subindo. É. Aí você vai contrair aquilo. Você, se o profissional avalia que você tem uma boa contração, você consegue manter a contração. Ou seja, no assoalho pélvico, nós temos dois tipos de musculatura. Uma que a gente chama de fibras fásicas, é aquela que eu tô aqui, vou espirrar, e sem pensar, eu contraio. Contrai. E tem aquela que eu contraio quando eu quero, que é a tônica, aquela tipo assim, tô com vontade de fazer xixi, tô segurando aqui, segurando, segurando. Então, essa é a fibratônica, a gente tem que trabalhar as duas. Então, são exercícios diferentes. Um exercício de contração rápida, contração mantida. Então, isso eu vou ver. Então, eu fiz a avaliação, não, aquela mulher tá ótima, ela sabe contrair, ela não tem, não é só contrair, às vezes tem, você já ouviu falar do vaginismo, por exemplo? Que é aquela mulher que tem um assoalho pélvico tão apertado ou uma vagina tão tensa que Hum. tem até dificuldade no sexo. Uhum. Então, eu também, eu tenho que ter força, mas eu não posso ter tensão exagerada. Então, eu tenho que ter a gente fala que é mobilidade, essa é a palavra. Quer dizer, ter uma força, mas ao mesmo tempo não ser duro, né, para permitir essa maleabilidade. Então, se porventura fez aquela avaliação, não, tá legal, a gente vai fazer ali umas 2 sessões de orientação, de aprender a associar a contração com respiração, e aí a gente, como a gente trabalha com esse olhar, né, por que que a gente não faz fisioterapia pélvica a gestação inteira lá no Gestar Feliz? Porque a gente, agora a fisioterapia pélvica e obstétrica é bem recente. Uhum. Essa especialização. Mas a gente já trabalha com vistas o corpo todo com vistas à prevenção. Então, se a mulher não tem nenhuma queixa, se ela está tudo bem, eu vou orientar, vou fazer aquelas outras, e aí eu vou trabalhar isso no exercício. No final da aula de BH com Sim. a FIT, vamos trabalhar. Nas aulas que eu tiver, quando eu estou ali na aula de casquei sentado, vou também trabalhar a respiração associada à contração. Vou trabalhar o alongamento, o relaxamento da musculatura da região lombar, o piriforme, aquele que às vezes dá uma dorzinha que desce pela perna. Então, eu vou trabalhar aquela musculatura ali. A fisioterapia, então, vai pélvica e obstétrica, vai ter olhar naqueles músculos específicos que estão sofrendo diretamente a o peso da gestação, mas também o corpo todo, porque quando o útero sobe também tudo afasta. Então, a minha respiração aqui, essas costelas abrem, minha respiração passa a ser mais aqui do que aqui. Então, eu vou também ter que trabalhar essa respiração, esse olhar da respiração ideal para a gestante. Então, isso é o que a gente vai trabalhar durante a gestação. Quero parto normal, chegou lá no final e eu vou trabalhar com a fisioterapia pélvica fazendo a massagem perineal, que é trabalhar, o assoalho pélvico para ganhar mobilidade, elasticidade, para diminuir as chances de desenvolver, de ter na hora do bebê passar, uma laceração importante, né. Uhum. E vou trabalhar durante todo o final da gravidez com exercícios específicos para que eu tenha mobilidade nessa região e também trabalhar a respiração, para eu entender como fazer essa força. É o que a gente fazia hoje de manhã lá na oficina de parto. Entender como é que é fazer a força, né? Como é que eu tenho que ajudar para que esse bebê, porque não sou eu que faço força, quem faz força mesmo é o útero, né? Eu tenho que ajudar, mas sem sobrecarregar o assoalho pélvico para que eu não tenha Uhum. force ele mais do que precisa. Então, assim, a fisioterapia, ele tem esse olhar na gestação durante todo o processo, desde aquele início, e à medida que a coisa vai evoluindo, eu vou também evoluindo coisas que eu vou ter que trabalhar com aquela mulher, visando chegar num parto legal, tranquilo, sem dor, e principalmente chegar no final
sem problemas. Problemas no caso que vocês estão Uhum. falando aí de queixas de dor. E lembrando vocês duas, a dor pode aparecer, ou porque sentou errado, mas é sempre importante falar, Sim. né? É sempre importante falar. Eu até falei com a Ana, logo que ela começou lá, ela estava na academia, e ela postou um vídeo lá. E aí eu e a Carol falamos, olha, vamos, olhamos que tinha algumas coisas que precisava corrigir. Aí eu fiquei, será que a gente fala pra ela? É, mas assim, legal, porque o nosso papel é esse, né? Sim, E aí chegamos para ela e depois a gente viu no outro vídeo ela já. Então você vê como Mas é a que gente não é. tem consciência, Não né? tem. falta E de muitas vezes aquele profissional da educação física, ele não é necessariamente, ele entende de sim, gestação, entendeu? E não é demérito nenhum, é que cada macaco no seu sim, galho, né? Então, assim, a pessoa não necessariamente tem o olhar do todo que envolve a gestação. sim. Então, a gente, quando a mulher quer tá lá, não, mas eu quero ir na academia, eu sempre falo, tá. Então você vai fazer, pode continuar, mas com esse olhar e sem exagerar, Sim. né, em termos de sobrecarga. Uhum. E Ana, você, como é que estão as suas noites? Tá dormindo a noite toda? Sente muita vontade de urinar? Só estava até conversando ontem sobre isso, que no início eu ia no banheiro toda hora, à noite, de madrugada. Eram umas 3, 4 vezes eu acordava pra fazer xixi. Aí, não, vamos diminuir a água depois das 18. Mesmo assim, não resolvia muito. Mas agora tô muito tranquila. Eu acordo, é no reloginho. Eu acordo todo dia, 2 horas da manhã. Eu olho no relógio todo santo dia, 2 horas da manhã. 2 horas da manhã eu acordo, depois só de manhã. Graças a Deus. Então, tô um Foi sono muito muito bom. legal uma dica que a Vilma deu, porque eu também diminuía a água, tava que nem você, 3, 4 vezes à noite acordando, né? Daí eu diminuí a água depois das 18. Beleza, ajudou. Comecei a levantar 2, 3 vezes. Aí a Vilma falou em alguma aula lá na piscina, ela comentou conosco e falou assim: quando der a vontade, contrai, segura, 5, solta. E espera, a vontade vai passar. E eu comecei a fazer isso com a consciência, né? Então me dava vontade, eu contraía, segurava 5 segundos ali, soltava, ou aguento mais, segurava mais. Hoje eu não tô levantando mais para fazer. Então eu comecei a fazer esse trabalho consciente, me ajudou muito. Então, isso que você está falando é super importante, porque o que que fala? A gente sabe que, por exemplo, infecção urinária pode igual parto prematuro. Sim. Então, a gente tem por isso a grávida tem que tomar bastante Uhum. água, isso é verdade. E aí, o que que o povo fala? A grávida não pode segurar o xixi, deu vontade, tem que ir no banheiro. Mais ou menos. Sim. Porque a bexiga é como se fosse o estômago também, no sentido, quando a gente quer fazer dieta, tem aquela técnica de diminuir o estômago, porque aí cabe menos e tal. Então, a mesma coisa, se eu começo a qualquer vontadezinha de ir no banheiro, eu vou no banheiro, a minha bexiga começa a diminuir a capacidade de armazenamento. Então, eu vou começar a ir no banheiro muito mais vezes do que deveria. Então, a gente não deve ir no banheiro por menos do que 2 horas. O intervalo mínimo seria de 2 horas. Lógico, eu tô grávida. Sem estar grávida não é para levantar à noite para ir no banheiro. Agora, grávida, no máximo 2 vezes, né? Uma vez a pessoa que não. Depende do tanto de hora que dorme, mas uma pessoa que deita às 10 vai acordar às 6, talvez ela acorde uma vez para ir no banheiro, e é normal. A grávida, duas. E essa é uma técnica que chama manobra de Marroni, que é isso: é você contrair. Então, eu estou deitada. O primeiro sinal que a minha bexiga vai dar é com mais ou menos entre 90 e 110 ml de urina. Aí você vai ter o sinal de vontade no banheiro. Não levanta. E você faz essa técnica de contrair, manter durante 5 segundos, faz isso durante 5 vezes, pelo menos. Contrai 1, 2, 3, não precisa nem abrir o olho. É. 4, 5. De novo, 2, 3, 4, 5. Você vai ver que a vontade vai passar. Ela vai voltar dali uns 15, 20 minutos. Aí você já vai estar com 150, 200 ml. Depende do tamanho da barriga, porque obviamente quanto maior a barriga, o bebê vai ficando em cima da bexiga, então Sim. vai diminuindo a capacidade dela. Aí nessa segunda vez você vai. Mas isso você está educando o seu cérebro para que a suportar um tamanho maior da bexiga. Sim. Então isso é muito importante, né? Fez Isso é uma total coisa diferença. que as pessoas não sabem por causa dessa ideia de que não pode segurar. Não, peraí. É, Não pode segurar, mas é. não vai morar no banheiro. Sim, exatamente. Não, e você precisa ter uma noite bem dormida, né? Entrar na fase REM do sono. Se você ficar É, acordando tanto, você não entra na fase que realmente exato. reposa. E Vilma,
Logo após o parto, seja ele normal ou seja cesárea, o que que mais muda no corpo da mulher, assim? Olha, o que mais muda, assim, não dá para falar em corpo, lógico, eh, é a queda hormonal, né, então a gente tem uma abrupta queda hormonal, né, a gente tem uma barriga que estava linda, que agora está murcha, Ai, misericórdia. né, que estava esticada e eu olho no espelho e não me reconheço, espera aí, cadê? Essa barriga tá esquisita, principalmente, né, a gente que tá mais vaidosa, então aquilo às vezes impacta a mulher. E a gente, associado a isso, a gente tem um bebê que demanda muito. Então, são noites sem dormir. Então, eu não vou mentir para vocês, o pós-parto inicial, ele é bem pesado, né? Porque, principalmente quem tem primeiro filho, você faz tudo a hora que você quer. Você quer dormir, você dorme até a hora que você quer comer, você come. Você, ninguém, ainda mais primeiro filho, paparicação, tudo mundo. Mas agora, quando esse bebê sai, aí ele vai demandar de vocês muita coisa, muito, né, muita atenção. Então é um bebê que vai demandar, às vezes você não vai conseguir dormir. É um peito que às vezes vai machucar nos primeiros dias, porque você não está acostumada, né? Agora vai ter um serzinho sugando o seu peito horas por dia. Então, essa mudança, eu acho que além da mudança física, que obviamente perder ali, quando o bebê nasce, pelo menos 6 quilos vão imediatamente embora, entre peso do bebê, retenção de líquido, a bolsa, a placenta, você dá uma diminuída, né, aquele momento inicial. Mas em compensação, você pode ter, por exemplo, logo após o parto, um edema, um inchaço nos pés que você não tinha antes. O que que acontece? O meu corpo, por isso que o parto normal, ou mesmo entrar em trabalho de parto é importante, porque quando o meu cérebro entende todo o processo de trabalho de parto ele é defragado, o meu corpo entende que tudo vai mudar. Porque pensa bem, eu tinha uma demanda, quando eu não estou grávida, meu útero, ele demanda 2% do meu débito cardíaco, quer dizer, ele recebe 2% do sangue. Uhum. Quando no fim da gravidez eu chego a quase a 20%. Aí o bebê nasce, o útero sai, o bebê diminui. O sangue agora diminui ali, só que imediatamente o sangue fica meio assim para onde eu vou, Onde? O que que digamos eu assim. faço? Então é muito comum acontecer esse acúmulo de sangue, às vezes nos membros inferiores, edema logo após o parto, desse sangue que, como eu perco o sangue de uma vez, uma quantidade grande de sangue que no parto perde, no parto normal cerca de 500 ml, na cesárea cerca de 1 litro. Meu Deus, Então esse não sangue que sabia você disso. perde, ele o teu corpo meio que segura. Espera aí, opa, perdeu muito, temos que segurar. Então ele retém. E aí você pode ter o edema, que é um mecanismo proteção do seu corpo, que então agora segura para não perder mais, pela perda rápida que teve. Então, isso são mudanças assim imediatas, né? Eu posso sentir, sim, agora nesse pós-parto, eh, a questão da postura é muito forte, porque agora eu tenho um útero que saiu, então por isso que é importante a gente fazer alguma forma de ajudar a manter nesse primeiro momento essa contração, né? Eu acho que de ajudar nessa volta desse órgão, desse útero, né? Porque o útero diminui de uma vez, gente. Imagina, o útero sai de 1.000 gramas para 300, Do nada. imediatamente, do nada, o menino sabe, tira abaixo. Que o tape é Então, bom para ajudar, é, né? E para então, crescer, vai crescendo gradativo, é, né? então a gente tem algumas técnicas que podem ser utilizadas nesse final, que é positivo, que é ou o taping ou o uso de malhas próprias para isso, né? Não é a cinta estética que a gente falava muito, né? Que foi muito condenada nas últimas décadas. Por quê? Porque a cinta mesmo, a, a, Aquela que usa a cinta, ela cirurgia? aquela cinta, não, era cinta estética, ela, Aham. ela visava muito Marcar cinturar, né, e silhueta. tal. Então aquela cinta ali, ela tem o fator negativo porque ela apertava demais e apertando demais aqui você pressiona lá para baixo, manda para baixo onde está tudo, né, às vezes teve uma laceração e tal. Então, não, a gente tem que ter realmente uma contenção mais nessa região baixa para poder ajudar a víscera, as vísceras voltar para o lugar, né, Uhum. porque o órgão, né, o útero diminui e fica meio. Você vai sentir, você vai ver. Quando você levanta, chega a dar um desequilíbrio, porque parece que tem literalmente tudo solto. Então, e aí existem técnicas que a gente pode fazer, utilizar, e eu acho que vale a pena um podcast só sobre isso,
sobre o pós-parto, sobre essa parte, né, que fala de como essa recuperação, porque ela é fundamental para que e uma mulher ela precisa, ajudar no processo, de se cuidar, do autocuidado e do cuidado das pessoas no entorno da mulher. Porque a mulher, ela vai ficando de um jeito que só focado no bebê, então a gente tem uma grande, tendência a desenvolver depressões pós-parto, que é outra coisa que é um tema, assim, que está em alta. Inclusive agora em maio, mês de maio, a gente fala é o mês sobre a saúde mental materna, né, onde a gente tem muito a se falar sobre isso, porque a gente sabe que muitas mulheres desenvolvem depressão gestacional. Eu fui no congresso, a psiquiatra especializada falou: "Ó, se você tiver 10 gestantes, pode ter certeza, pelo menos uma vai estar com depressão gestacional". E a depressão pós-parto, ou pelo menos o blues, né, que é essa Uhum. tristeza materna inicial, eu tive nos meus 3 bebês. Então é uma coisa mais leve, mas se não for vista, se não for cuidada, se não tiver um apoio, ela pode se desenvolver algo mais sério. Então a mulher precisa de rede de apoio, ela precisa que o pai fale assim: "Vamos lá, eu vou com você no salão para você fazer sua unha hoje, cuidar do seu cabelo", ou chama uma pessoa que ela precisa ter esse olhar de se reconhecer novamente, né. Sim, Porque quando você fica noite sem dormir, que você chega lá, a pessoa não tem tempo nem de pentear o cabelo, porque é isso que o bebê demanda mesmo. Então, até que entre naquele ritmo, a gente precisa perceber e ter consciência que isso vai acontecer. As pessoas do entorno, especialmente o parceiro, mãe, então a pessoa que estava, tem que ter essa consciência de ajudar a mulher a, porque tem coisas que só ela vai poder sim, fazer, amamentar, por exemplo, sim. né? Ana, qual que é o seu principal medo, assim, do pós-parto? Hoje, se fosse pensar: "Meu Deus, a Aurora nasceu e agora?" O que que você mais tem receio e medo? Eu não eu falo isso toda a vida, eu não parei muito pra pensar nessas coisas muito cabulosa ainda não, de como é que vai ser o parto, como é que vai ser, eu não parei pra pensar, pra sofrer com isso não, mas eu acho que se você me perguntando assim, eu acho que isso seria a amamentação mesmo, de conseguir mesmo amamentar, e esse processo, às vezes, peito machuca e não sei o quê, e aí isso mexe muito com o psicológico da mulher às vezes, né, "Ai, não tô conseguindo, minha filha vai amamentar, é tão importante, não vou conseguir e tal". Então eu sei que muitas mulheres passam por isso, têm esse receio, e você me pergunta assim, a primeira coisa que me vem na cabeça é a amamentação. Tanto é que eu quero fazer esse curso lá no Gestar, a gente tem uma oficina de parto, essas coisas de amamentação, né. Sim. E quero fazer também quando ela nascer esse acompanhamento já com ela também, para me preparar para isso, porque é uma parte que eu quero muito, conseguir amamentar ela. Uhum. E do E parto, você tem algum medo, receio ou você não, não ainda não parei para não? sofrer não. Tô trabalhando, assim, tudo em É. conjunto, Mas tá. na Tô verdade, tranquila ainda. Na verdade, o meu medo, assim, eu até falei pro Cleiton esses dias, que eu tenho que trabalhar minha cabeça não pra dor, que eu acho que eu já passei por tanta coisa que nada tá me assustando mais, tanta Aham, dor das perdas, exames doloridos, enfim, que sim. isso não tá me É, assustando a dor agora, pelo menos não tá me assustando tanto. Mas sim de preparar minha cabeça para que, se não der certo, a gente tem uma segunda opção que é a cesárea, né, então preparar minha cabeça para isso. Se eu e não conseguir no e parto normal, e a eu gente tem a quero dizer cesárea. para vocês, mais importante é parar de dizer isso, não dá certo. O que que é dar certo? nascer, É. Dar certo é o bebê nascer seja de saudável qual via e for. você estar saudável para cuidar dele. Exato. Então você tem que pensar que você está fazendo, eu falava isso hoje, gente, a gente fala em um parto natural, com menos intervenção e natural, porque hoje está comprovado que é melhor para o bebê. Então eu me preparo para ter, no Brasil, a gente infelizmente essa vergonha de 60% de cesárea, a gente tem essa pergunta, mas se você tivesse na França, no Reino Unido, ninguém ia te perguntar: "Você quer ter parto normal ou cesárea?" Ninguém pergunta isso. A mulher engravida e ela sabe que ela vai parir o filho dela, ponto. E ela sabe também que se alguma coisa sair daquele Do do planejado. planejado, que tem a cesárea como recurso para resolver. Então, assim, não é igual aqui a cesárea como um bem de consumo, que infelizmente é isso, a gente Sim. é um bem de consumo, eu compro uma cesárea. Eu compro. Então, assim, na verdade, a gente está tentando resgatar esse poder da mulher de ter o seu bebê pelas suas próprias condições. Agora, sim, você tem que
começar a pensar no seu parto. Não, no positivo, eu sou capaz, eu dou conta, eu sou saudável, meu bebê está bem, eu estou bem, eu vou fazer a minha parte, né? Eu estou fazendo tudo o que eu preciso, eu estou confiante, seja o que Deus quiser. Eu já tô mentalizando assim, nossa, vai ser um parto super tranquilo, vai ser rápido. Meu Deus, meu filho, eu vou espirrar, vai sair. Olha, a gente teve a colega de vocês que pariu ontem. Tá, Sim. 4h30 da tarde, ela passou lá na clínica, 6h30 ela pariu. Gente, olha isso, que Nossa, bem. coisa Então, as duas últimas foram 2 horas da hora que chegou no hospital para o bebê nascer. Então, primeiro filho de ambas. Sim, Então, assim, é possível? É possível, sim, é possível. Então, assim, para que pensar na coisa mais difícil? Vamos usar nossa mente ao nosso favor. Então, é pensar positivo. Então, não é nem. Porque eu entendo você, às vezes a pessoa, eu não quero pensar porque eu não quero me frustrar caso não dê certo. Não, vai dar certo. de um jeito ou Agora, de outro, vai dar claro. vai certo. dar certo, dar meu certo. bebê vai vir. Então, A eu vou me alternativa preparar. B é É, essa, né? eu vou me preparar para ser do melhor jeito possível, porque eu vou estar com profissionais que eu confio, vou ser bem assessorado, então eu sei que o melhor vai acontecer, sem contar Deus, né? Exato. Porque esse a gente não dispensa em hora nenhuma, Não. né? Ele é o primeiro a estar. Então, a gente está vivendo um momento de muita. O movimento de humanização do parto está sendo meio que atacado, assim, existe toda uma questão por trás querendo um pouco desencorajar esse caminho que está tão. Você vê, a gente trabalha para o Sim, parto humanizado e a gente ainda tem 60% de cesárea. sim, Ou seja, cada 10 mulheres que engravidam, 6 vão ter cesáreas. Então, as mulheres que querem ter parto normal, elas têm que ser realmente muito cuidadas, muito sim. apoiadas, porque o entorno todo. Fala ao contrário. Então, às vezes, quando a gestante chega lá para mim e fala: "Ah, o que que você quer?" Eu sempre pergunto: "Se você fosse ter seu bebê hoje, você queria ter parto normal, cesárea?" Você fala: "Ah, eu quero ter parto." Eu falo: "Ah, não conta para todo mundo, não. É. Uhum. Essa fala que você tem que falar para todo mundo. Para quê falar? Ah, eu quero ter parto. Ninguém Ah, você sabe é que ninguém me louca." questionou ainda, pelo Não, já me menos? perguntar. Eu Ninguém já me tô na questionou. fase de perguntar. Porque Porque eu já falei, já divulguei que eu queria, ninguém falou, tipo, você está doido? Ninguém. ótimo, mas é muito comum a gente É, ouvir isso, é. É. né? E o que é detalhe, você vai ouvir isso de um modo geral. Observa quem fala contra. É, e Ou ele é a tá. mulher que nunca teve filho, É, ou a que só teve cesárea. é. Porque, de um modo geral, é óbvio que tem exceções, você pegar uma mulher que teve um parto normal, ela vai falar: olha, mulher, deixa eu te falar, dói pra caramba. Mas Dói, mas, cara, a recuperação. não. Se eu tiver outra, eu vou fazer normal de novo. Por quê? Exato. Porque é nascer. Ah, e o bebê. E acabou. Segundo, pronto, você tá ali plena, né? O bebê saiu pela via normal, onde ele nasceu. O teu corpo foi feito para isso, Foi. tem inúmeras vantagens. Então, assim, é sentir o seu poder, acreditar no seu poder, pensar positivo, não se deixar influenciar por coisas negativas. A pessoa começou a falar negativo, você fala: Já "Ah, vamos mudar de fecha, assunto? Vamos fecha a mudar de assunto?" janelinha e pronto. Não, 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 não deixa a sua mente absorver coisas que não vão É. ser boas para você. E entendendo que o pós-parto, sim, ele é um momento muito. Ele é mais delicado do que a gravidez. O pós-parto Eu é imagino. delicado. E eu vou dar um time aqui para fazer um agradecimento especial para o nosso parceiro aqui, CIMED, linha João e Maria. Deixa eu sentir. É um produto hipoalergênico, sem parabenos. E com toda certeza é um autocuidado, um cuidado especial aqui para os nossos babies, né, que estão vindo, né? Então, a linha João e Maria, da CIMED, tem a Tem linha tudo, né? completa. Tem o sabonete infantil, tem o shampoo, tem o condicionador, tem os sabonetinhos, lencinho umedecido. E esse daqui vem com 96% de produtos naturais e a pomadinha de prevenção para assadura com vitamina E. Então, muito obrigada, CIMED, linha João e Maria. Ana, me fala, o que mais que você quer saber? A gente está aprendendo tanto, né? Tá. A gente começou até a falar um pouquinho sobre a questão do autocuidado, e aí a gente sabe que é muito importante, tanto na gestação, porque a gente muda o nosso corpo completamente, né? E Demais. aí, às vezes muitas mulheres não conseguem se identificar mais. Não é o meu caso, porque modéstia à parte, eu estou mexendo linda, Ah, eu também. Tô maravilhosa, mexendo na grávida. melhor fase, assim. Eu tive a oportunidade de Que fazer bom, uma estão foto mesmo. nua e eu falei, meu Deus, mas eu tô muito bonita com essa barrigona, né? Eu tô Então, me achando. tanto na gravidez, eu acho que ainda mais a gente não se perder no pós-parto, né? Onde tem um turbilhão de coisa acontecendo, queda hormonal, rotina que mudou. Se fosse assim, para você dar uns 3 a 5 passos práticos, assim, ó, no pós-parto,
pensa no seu autocuidado e você faz isso, isso e isso. Assim, prático, para que seja a pessoa fale assim, nossa, verdade, vou colocar, anotar isso aqui para quando estiver lá, Bom, eu acho que a primeira coisa é você pedir ajuda, né? Então, assim, sentiu não que não querer dar tá, conta de não tudo, querer né. achar que você é super poderosa, pedir ajuda, tá? Se permitir, deu vontade, tá com vontade de chorar, chora. Porque também o que que o povo fala? Como assim você vai chorar? Você queria tanto ter essa menina e agora você está chorando? É. Não, você pode ser que tenha vontade de chorar. Então, se permita vivenciar o que você está sentindo e se escutar, né? Ter essa conexão com você mesmo. Opa, peraí, isso não tá passando do limite. Eu acho que não precisa de tudo isso. Você mesmo ter isso, conversar com as pessoas que estão do seu lado, para que possa ter essa consciência, né? De que precisamos de estar te observando. Eu acho que uma coisa importante é você cuidar também do entorno, porque a gente precisa de ter ajuda, precisa de ter rede de apoio, mas a gente também não dá para ter exagero De de gente ali. gente, entendeu? Você precisa ter o seu momento. Então, assim, saiba falar não. Saiba falar não para aquelas pessoas que enchem um monte de gente na sua casa. Você precisa dormir. Fala para o seu marido, você está dormindo, você está amamentando, chegou uma visita, aí ele faz sala lá para a pessoa lá. Sim. Não tem que te acordar ou acordar o bebê para ser visto por outra pessoa, principalmente nesses primeiros 15 dias, um mês. Então, pensar em você e no bebê naquele momento e respeitar os seus. Porque o pessoal vai vir te visitar naquela hora que você está dormindo, que é 3 horas da tarde, só que eles vão embora e quando for lá pelas 3 da manhã, Ninguém não aparece ninguém ninguém. aparece, fica te ajudando. Então, assim, você precisa priorizar as coisas que são importantes para você. Então, assim, eu, eu, eu acho que é isso, pedir ajuda, preparar as suas coisas para que possa a tua casa ter o que você vai precisar para depois. Então, assim, eu gosto muito que a Valquíria fala muito isso, ó, prepara comida. Você gosta de contratar alguém que faça os congelados? Já prepara, já deixa a geladeira Cheia. Abastecer. cheia, Já faz o mercado. abastecido, já faz o mercado. Porque não só para você, mas às vezes é uma mãe, uma só que chegou, vai lá, pega, esquenta, você não tem, porque a gente quer queira que não, a gente preocupa também, né? Sim. Então você ter criar, já pensar de ter as coisas que não vão te gerar ansiedade. Você se autoconhece melhor do que ninguém. O que te preocupa normalmente? Então, tenta resolver, pensar em coisas que vá para resolver essa questão, para não te dar mais questões, né? Preocupações depois. E a outra coisa é você buscar realmente estar esses grupos de apoio. Inicialmente, gente, os grupos de pós-parto são incríveis. Eu até silencio, porque às vezes eu tô assim, o telefone, eu fico muito com o Uhum. telefone ligado por causa dos partos. Então, às vezes, tipo assim, 3h30 da manhã, tem alguém que escreve assim, tem alguém aí? Elas escrevem no grupo de mães, porque estão amamentando. Aí a outra, eu tô aqui, tal, tal. Então, assim, ter esse convívio com pessoas que estão vivendo com você a mesma Que entende, né. situação, que te entende, que realmente compartilha. Oxe, eu estou sentindo uma vontade de chorar, é assim uma coisa já. Você também? Não, eu também. Tá? Então, assim, tu faz isso, faz aquilo. Então, assim, ter esse momento, tá? E buscar também. Bebê dormiu, você dormiu. Bebê não queira fazer coisas, cumprir agenda nos horários se você já não está dormindo à Vai ser noite. difícil, acho que É. para mim e para você, É, né? mas vocês já precisam começar de agora, sabe? Criar Então, essa assim, à consciência. medida que as coisas vão caminhando, vai chegando próximo ao parto, vocês precisam já Ir começar a desacelerando, delegando. desacelerando, delegando, porque se você vai daqui para lá e para de uma vez, é muito pior. Então começa a delegar quem vai fazer determinada coisa para você. Determinado dia da semana, horário, você vai fazer nada, vai ficar com você, vai meditar, vai entrar na banheira, vai sair com o seu parceiro, com o seu companheiro, com o seu marido para curtir um outro. Vai já começar a criar esses momentos. Porque não dá para a gente sair daquela aceleração para o zero. E é isso que leva à depressão. Porque a pessoa não se vê. Espera aí, essa não sou eu.
que faço isso, aquilo, agora eu tô aqui, um serzinho desse tamanho tá me tirando totalmente toda a minha, né? Então, assim, é muito louco o que o bebê demanda da gente, né? Então, assim, são coisas que a gente já pensar e buscar ter esses grupos, né? Aí que possível você voltar a esse convívio com essas pessoas que possam te ajudar. Então, lá no Gestar, a gente preparou isso. O pós-parto, ele veio muito em função de eu ver essas mulheres tendo esses sofrimentos isoladamente, né? Eu me lembro que o primeiro grupo que a gente montou de pós-parto, eu cheguei era uma amiga minha até, o esposo dela tinha sido meu paciente durante muito tempo. Essa criança deve estar com uns 15 anos. E aí ela teve maior dificuldade para engravidar, acabou fazendo uma FIV em São Paulo e tal. E aí engravidou e tal. E aí ela teve o bebê, enfim. E eu me lembro até que na época o médico dela falou, eu falei, e aí, o que que você pensa do parto? O médico falou para ela, eh, que era melhor ela ter uma cesárea. Eu falei, qual a indicação? O médico falou, pelo valor do concepto. Hum, Ou seja, os que valor. são feitos de forma natural custam menos, né? Porque valor do Aham. concepto. Mas enfim. Mas se tinha essa cultura, mais um motivo para ser cesárea, né? Mas enfim, ela teve a cesárea, beleza. Ok, sem problemas. E eu encontro com ela no restaurante Amazônia Green. Você lembra? Alguém é daqui há mais tempo? Tinha um restaurante, aquele hotel que tem um cavalo lá embaixo. Tinha um restaurante ali. E aí eu cheguei no restaurante num domingo. Quando eu cheguei, ela estava sentada na mesa, aí ela levantou e eu falei, oi, como é que você tá? Ela, Velma, eu não aguento mais, essa menina chora, chora Ah, sem parar. Eu tô para ficar louca, e não sei o quê. Já começou a chorar dentro do restaurante. Eu falei, meu Deus, ela não estava bem, né? aham. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu posso fazer? Posso fazer. Eu falei, nem tinha WhatsApp, WhatsApp ainda não. Aham, era mensagem. Aí eu falei, já sei. Aí eu fui para a clínica, peguei a gente não tem uma chamadinha. Sim. Aí eu fui lá, achei a época dela, né, que ele estava do grupo dela, e peguei o celular e liguei para todas as que tinham tido bebês. E falei, Nossa. vamos encontrar, vamos encontrar. Vamos marcar um encontro para dividir, né? Porque outras. E aí a gente começou, aí foi na casa de uma delas, aí fomos para lá, os maridos foram fazer, eles assaram uma carninha, a gente ficou aqui Ah, conversando. legal. E isso favoreceu muito, assim, foi que a gente conseguiu que foi muito legal ver o resultado daquilo, ela recebendo as meninas e elas contando, não, eu também sou assim. Então, assim, a gente entender que isso que você está passando, outras pessoas também passam, Pra ajudar, né? Sim, né? Precisa de ajuda, porque senão a gente realmente pira. sim. Eu não sei se eu respondi os 5, mas eu vou pensar outras depois. Não, mas isso é assunto para mais um Esse episódio, né? O esse pós-parto, eu acredito assim específico. que é É muita muita coisa, porque coisa. é a amamentação, é o emocional, É é a o rede de corpo. apoio, é o corpo, como que eu vou receber esse ser na minha rotina, É. principalmente o primeiro filho agora. E a amamentação, igual ela falou, a amamentação, eu acho assim, eh, na década de 70, as mulheres, na década de 60, a mamadeira veio. Agora existe a mamadeira, eu posso, não preciso ficar presa, né? Então Aham. foi aquela época que era o leite era igual, o leite era a mesma coisa, enfim, década de 50, 60, se desestimulou muito a amamentação, até que lá pela década de final de 70, 80, viram que absurdo que era, né? A amamentação é fundamental. Hoje, a gente tem até mulher que fica na dúvida, questão à via de nascimento, mas a maioria das mulheres hoje, assim, eu posso dizer que 99 Sim, quer querem amamentar. amamentar. Nem que seja por um curto período. Então, amamentar é algo fundamental, que hoje todo mundo sabe a importância nutricional, milhares de coisas, né? A questão de imunidade, a questão do QI, não, é muita coisa, o benefício de amamentação, são inúmeros. Cada dia se estuda e descobre mais. Então, as mulheres querem amamentar. Então, só que amamentar nem para todo mundo é fácil, né? Então tem mulheres que vão ter. E aqui e acolá a maioria tem uma dificuldade momentânea que, se bem ajustado, passa e você continua. Então, isso que você está fazendo, como diz a Valquíria, nossa colega lá, né, do Banco de Leite, ela sempre fala que o item mais importante do enxoval é a informação. E é verdade. Então, é você saber o que fazer, o jeito correto e ter
a ajuda quando necessário, né. Então, a amamentação, ela tem esse período mais difícil, que são os primeiros 15, 20 dias, no máximo um mês, mas passando esse período, a tendência é que vire uma coisa muito Normal. prazerosa, normal e super prática e econômica. Você já viu uma mulher que sai com um bebê que mama na mamadeira, Sim, o o tanto de tempo que tem que levar? Sem contar o preço, sem contar o sim, gasto, sem contar, né, e o peito não, que se qualquer lugar que você tirou, tá ali o alimento na temperatura correta, Certo. com tudo que ele precisa. Se você está gripada, aí você vai produzir já os anticorpos que vai para o leite, já vai como vacinar o seu bebê. Então, assim, são inúmeras as vantagens. Então, realmente, amamentar é uma preocupação que a gente tem que ter, mas uma preocupação, assim, no sentido de buscar ajuda, informação e confiar. Sempre a dica é positividade sempre. Acreditar sempre que o melhor vai acontecer. Legal. E pode acontecer, realmente. bom, nós pulamos lá para o medo seu, que é um medo meu também, amamentação, mas eu quero voltar lá no parto. Se fosse para dar dicas de nós duas aqui queremos o parto normal. E obviamente que a gente está fazendo atividade física, cuidando da alimentação, preparando a consciência aí para um parto normal. O que mais que a gente pode fazer para conseguir esse tão esperado parto normal? Tem alguma coisa que. Então, vocês estão fazendo o que tem que fazer. Então, é isso que eu falei aquela hora. É se preparar fisicamente, se preparar com informação. A gente vai ter oportunidade de conversar lá no Gestar Feliz mais sobre parto, sobre o trabalho de parto. Então, entender como é o trabalho de parto, algumas dicas como que eu posso, eh a importância de ficar ao máximo na minha casa, de não fazer internação precoce, né, de saber quais são os métodos não farmacológicos de alívio da dor, que é o trabalho que a gente faz, né, que é o trabalho de acompanhamento do parto, né, que é esse trabalho que a gente faz, como fisioterapeuta barra doula, né, que a gente usa esses métodos e associados também a várias outras coisas, acupuntura, o TNS, massagem, posições, então a gente vai ter várias coisas que a gente vai poder atuar ali naquele momento. Antes, nesse período que antecede o parto, esse mês que antecede o parto, a gente vai trabalhar além da cabeça, exercícios específicos. Lá no Gestar a gente tem o belly dance, que é uma aula a mais que vocês vão participar, que vai ajudar a mobilidade, o bebê encaixar corretamente. E, gente, e positividade, realmente acreditar que vai dar certo. Ter paciência para esperar. Entender que o parto ninguém sabe se você vai parir com 38, você com 41, eu não sei, Hum, nem você sabe, nem ninguém sabe, só o médico e só o bebê e Deus aí. uhum, Então, o que a gente tem é que fazer o que vocês estão fazendo e não criar ansiedade excessiva. sim. Não tem o que fazer além mais do que isso, né. Não estão ganhando muito peso, estão se preparando fisicamente, tem informação, estão positivo, trabalhando a mente, pronto, entrega nas mãos de Deus: "Senhor, tô te ajudando a trazer gente para esse mundo, hein. Você me ajuda. Colabora Cola comigo me cuida de também. mim". Vilma, você falou uma coisa aí bem interessante que a gente não tocou no assunto e nem está aqui na pauta, mas eu acho legal para quem está nos assistindo. O que é a doula? Que tanto fala doula, o que que é isso? Ah, tá. Então a doula, vem do grego, que significa mulher que serve, né. Então assim, a doula historicamente é aquela mulher que sempre ficava junto com a outra mulher. A doula não tem nada a ver com doula, não é parteira, tá. Então, Hum, a parteira era aquela mulher que poderia ser comparada ao que hoje é o obstetra ou a enfermeira obstetra. Então, a parteira, antiga, tradicional e certo, tal, é aquela mulher que fazia alguma intervenção, que pegava o bebê propriamente dito, né? Então, certo. ela fazia esses cuidados com o bebê, cuidados com a mãe e tal. A doula era aquela mulher que lá de antigamente fervia a água, trazia os lençóis, Uhum. segurava, enxugava a testa, dava a Dava a mão mão, Abra o para aperta psicólogo. aqui, calma, você vai dar certo. vai dar Então, certo. quem era a doula antigamente? Era alguém da família, não era uma profissão, era uma mulher, aquela avó que já teve vários filhos, aquela prima, Alguém com aquela pessoa que já experiência. tinha uma experiência mais assim de vida mesmo,
que ia ajudar alguém da família e começou dessa forma. Então, historicamente, as doulas voluntárias, as doulas, quando começou nos hospitais, agora mais atualmente, agora nos últimos 20 anos, eram aquelas mulheres da comunidade, pessoas que faziam isso e nem eram, cobravam para isso. Era uma coisa, porque não era uma profissão, digamos. E ainda não é. É uma ocupação, ainda não foi reconhecida como profissão. Então, para ser doula, a pessoa não precisa ter um curso de nível superior, nem da área de saúde, nem de nada. Não precisa ter nem nível superior. Ela precisa ter segundo grau completo e ela faz algum curso. E esse curso, que é um curso que ainda não tem uma regulamentação, infelizmente, então tem cursos melhores e outros menores. Então na pandemia a gente teve muito coisas que eu não considero que foram negativas, que é muito curso online. Então a Sim, pessoa aprende a fazer ser doula no curso online, depois de acompanhar a mulher sem nunca ter, né? ter vivenciado aquilo. Eu sou da, eu Aí já é uma opinião que eu sei que nem todo mundo concorda, mas eu acho que que se a pessoa tiver puder compartilhar uma experiência pessoal, eu acho que é mais enriquecedor. Se a pessoa Uhum. também teve um parto, se ela também pariu, porque uma coisa é eu falar de uma teoria, outra coisa é eu falar Sim, do que eu vivi. Eu acho é, que dá um poder para quem fala, para gente que viveu, sim. e também dá uma credibilidade, né? Então, por exemplo, a Heloísa. A Heloísa fala do pai normal? E aí, doutora? Eu tive. Opa, a senhora teve? Né, a doutora, a Heloísa. Então, é uma médica, você vê, é raro, mas Sim. uma médica que incentiva a sua gestante, a sua paciente a ter um pai normal, que ela própria vivenciou para ela. Então, ela Sim. está demonstrando que ela acredita naquilo. Não é tipo assim, não, faz para você, mas eu, né? Aham. Então, assim, só que a doula era essa figura, que qual é o papel da doula? Não é fazer nenhum procedimento médico, nem de enfermagem, apenas dar apoio psicoafetivo para aquela mulher. Então, faz alguns encontros antes do parto. O papel da doula é ensinar a fazer o plano de parto, falar dos direitos da mulher, ensinar alguma massagem simples que ela possa fazer ali na hora, explicar a hora de ir para o hospital. Então, ela faz, e vai estar com a mulher naquele é um apoio contínuo. Porque vamos supor, principalmente uma mulher que vai para um hospital público, a gente tem os plantões, né? Ela entrou tal hora, mudou de plantão, não sei o quê, mudou a enfermeira, mas a doula é aquela pessoa que vai entrar com a mulher e sair com ela. É o apoio que não muda, é o apoio contínuo durante todo o processo. Essa é a doula tradicional, que é, né, que a gente hoje tem aí, e existe todo um programa de doulas que são pessoas que hoje está se tentando ser uma profissão. Por enquanto foi reconhecida como uma ocupação, está no processo. É, aí existem outros, por exemplo, eu sou fisioterapeuta obstetra. Por quê? Eu fiz uma formação de nível superior, me especializei durante anos para trabalhar nesse olhar da das mudanças do corpo físico. Então eu estudei biomecânica, fisiologia, estudei exercícios, terapia. Então Sim. eu tenho por obrigação entender a pelve, entender o movimento, exercício específico. Então esse é o trabalho. Então não é papel de uma doula, por exemplo, ensinar exercício para uma gestante, fazer preparação com exercício. Uhum. Se ela não é uma fisioterapeuta, se ela não é educadora física, por exemplo. Uhum. E a gente tem isso acontecendo. Sim. Então, a gente tem, então, como eu fiz, que eu não, né, eu já acompanho o parto desde antes de me formar, porque em Porto eu entrava, comecei a acompanhar a família, primo, e até porque naquela época eu não podia entrar acompanhante nos hospitais, e aí como eu trabalhava no hospital e tinha acesso no hospital, então eu comecei a acompanhar, eu tô com medo, me chama que eu vou. Então eu comecei a acompanhar nesse sentido, mas assim, eu não. Então só em 2007 que eu ouvi falar sobre doula, que eu fui então fazer um curso doula. Deixa eu fazer um curso, aí fui para São Paulo para fazer um curso no Gama, que é um dos melhores cursos que tem lá em São Paulo de doula, e cheguei lá. Aí o povo falou: "Ó, você já é doula, tá? Que você já Já faz isso e faz. tal." Então, assim, então, só que hoje eu gosto muito de deixar claro que eu sou, além de doula, eu sou fisioterapeuta obstétrica, porque eu tenho o conhecimento da minha profissão, não posso abrir mão da minha profissão, que isso faz com que o meu trabalho como doula seja bem mais, eu tenho muito mais ferramentas a utilizar. Assim como na nossa equipe a gente tem uma psicóloga que também atua como doula. Então, é claro que ali no parto ela vai, como psicóloga, ter ferramentas que ela vai utilizar melhor do que eu poderia usar, Sim. né. Então existem, profissionais que associam esse trabalho, eh, a
que quiseram fazer um trabalho de doula e que tem uma outra formação. Então, às vezes, aqui tem, por exemplo, enfermeira, que pode também atuar como doula. Só que a enfermeira ela tem mais potencial. Se ela for uma enfermeira obstetra, ela pode fazer mais coisas do que eu, como fisioterapeuta, do que uma psicóloga, uma doula. Então, eu eh, acho que que a enfermeira ela deveria realmente conseguir atuar, mas a gente tem uma dificuldade, a Sim. gente ainda aqui, aqui especificamente. Por exemplo, a Heloísa, ela trabalhava lá em São Paulo com enfermeiras. Já é em São Paulo é onde está conseguindo entrar mais o médico e a enfermeira. Então, ele faz pré-natal junto, acompanha a mulher. Na hora do trabalho de parto, quem vai lá, quem é interna, que está tudo bem, é a enfermeira que fica. Se o parto estiver acontecendo tudo bem, quem pega o bebê é a enfermeira da equipe da médica que está ali, ou ali presente, ou ali de sobreaviso. Se precisar alguma intervenção aí, Chama. aciona-se o médico. Porque, na verdade, se for pensar, o médico ele foi treinado para intervir, para salvar. Sim, E parto é para ser a coisa mais natural do mundo, sim. né? E é só que a gente perdeu, né, isso. A gente vê parto, para em casa. Nossa, Deus me livre, para em casa. É. Parece assim. Você tem vontade Não. de Então, é hospital? a gente tem aquela. Por quê? Porque se criou essa ideia de medo. Como assim para em casa? Meu Deus, né? Aham. Mas isso era a coisa mais natural, né? E em outros países eu fui fazer um passeio de bicicleta em 2022, a Via Cláudia Augusta na Europa. A gente andou de bicicleta no interior, uma das melhores viagens que eu fiz. Eh, e aí, nas cidades pequenas entre a Alemanha e a Itália, naquela região. E aí, andando de bicicleta, eu vi uma casa. Passei do lado de uma casa, tinha assim, um varalzinho, assim, um varal cheio de roupinha de bebê. Uhum. Aí o cara que estava aí na frente viu o vídeo e falou: "Ai, o que que será? Que será que é uma loja? O que que será?" Aí passou de novo, passou, mas daqui a pouco outra com uma outra coisa de bebê na porta da casa, né? Aí quando parou, eu falei: "Não, peraí, deixa eu te falar, me conta o que que é na casa." Ah, ele falou: "Não, é que aqui os bebês, as pessoas têm muitos filhos em casa, os bebês nascem muito em casa aqui na Alemanha. Então, eh, existe essa cultura de quando nasce um bebê, a família coloca essa decoração na porta, Ah, tipo, avisando para a legal, comunidade que naquela casa nasceu um bebê." Eu falei: "Nossa, que achei o legal. máximo." Uhum. Aí andei mais um pouquinho, achamos outra. Essa pôs desenhou, colocou um papel de uma cegonha que segurando o nome Aham. do bebê, e eu parei na porta, gente. Aí a mulher saiu lá de dentro. Eu acho que devia ser a avó, ela falava: "Fui eu." Tipo, mas então, Legal. você vê como É é que é a cultural. cultura, é a É, cultura. Então a gente criou-se essa cultura do medo, né. é. É. Mas isso aos poucos eu tenho esperança que vá mudando. E na hora do parto ali, Vilma, existe a gente vê muito parto dentro da banheira ali, né, na água, e o parto na cócoras, na bola, na cama. Tem diferença para o bebê É, e então. para a mãe? Como que Então, é? boa pergunta. Então, assim, se você perguntasse para mim: "Vilma, qual é a melhor posição para parir?" Eu vou te dizer a que for mais confortável para você. Hum. Então, hoje, por exemplo, eu tive uma oficina de parto essa manhã. Então, o que a gente ensina? A gente ensina os princípios, como fazer a força, né. A gente segue o método de Gasquet, eh, que depois eu vou falar com mais detalhes para vocês, que é a forma de fazer força sem sobrecarregar o assoalho pélvico. E a gente vai treinar, igual hoje eu treinei, a gente treina várias possibilidades. Olha, pode fazer assim de cócoras, pode fazer assim de 4 apoios, pode fazer deitada, pode fazer na cama, pode fazer na banheira. E você na hora vai escolher. Existe muito aquela mulher que fala: "Ai, meu sonho é ter um parto na água." Uhum. E aí, chega lá na hora, ela entra na banheira. Me tira daqui. Espera. Não acho posição. "Ai, gente, parece que aqui não tá bom. Não, não, acho que eu quero sair daqui." E vai lá fora. Assim como tem aquela que fala assim: "Eu não quero esse negócio de banheira, sangue, sei lá, que eu fico não, eu acho que eu nojento, eu não quero ir para banheira." Aí quando a dor tá mais forte: "Você não quer entrar na banheira, água quentinha para ver se melhora?" Aí entra na banheira, é tão Ai, que confortável. delícia. "Ó, eu tô vendo seu bebê, tá para nascer, você não quer sair não?" "Não, não, não, tá bom." Oh. Então assim, você tem que se permitir isso, né, e a equipe toda entender que você vai, né. Ontem a menina me mandou uma foto, a Verônica teve uma hora que deitou no chão, estava deitada lá no chão, o marido deitou, sentou, pôs a cabeça dela no colo.
a posição que ela quis ficar. Então, essa liberdade de escolha de posição, porque o teu corpo, como vocês falaram, o teu corpo fala com você. Uhum. É muito importante você, desde agora, conectar com o teu corpo, né? Então, conectar com o seu corpo. Eu acho que se eu pudesse encerrar minha fala é dizendo isso, que você busque a conexão com você, com o seu corpo, com as suas sensações. O que teu corpo está falando com você? Se você não, se você está tendo, se você está tendo, tô com muita dor de cabeça, o que que teu corpo está fazendo? Você parou para pensar? Será que você está dormindo? Será que você não está muito estressado? Ouve o seu corpo. Ele te dá sinais. As dores nada mais são. Por que que tá com dor no cóccix? Provavelmente o seu corpo falando, você está sentando errado, senta direito. Então, conectar com o corpo, com as sensações que ele te passa, ou se ouvir, se ter a gente parou com isso, a gente acabou, a gente só, eu quero ir fazer ultrassom porque eu quero ver meu bebê. Como assim? Teu bebê nunca esteve tão perto de você. Sim, Porque você precisa de um aparelho para ver o que está dentro de você. Conecta com o seu bebê, sente ele, você é capaz de sentir a posição que ele está, o jeito que ele está. Quanto mais você exercitar isso. E aqui é acolá que você vê ele no ultrassom, você só vai confirmar que o que você sim. estava sentindo é aquilo mesmo, porque você tem esse poder. Então, e lá no parto, isso também vai ajudar. Então, isso que eu estava falando hoje para as meninas. Eu acompanhei um parto um dia que a menina entrou, foi rápido, ela fez uma posição, ela virou a perna assim para um lado. Ah, tipo assim, é o que o corpo dela pediu para ajeitar o bebê na posição, porque ela fez assim e o bebê, na próxima contração, o bebê veio. Então, assim, se eu me permito compreender o que o meu corpo está falando, eu vou conseguir, porque a natureza é perfeita. Então, busque conexão, busque relaxar. Olha, hoje no YouTube tem muita coisa. Acha lá, procura no YouTube relaxamentos. A gente fez um lá esses dias. Procure lá no YouTube. Relaxamento para grávida. Escolha o que você gosta. E todo dia antes de dormir você põe. É até legal pôr o mesmo, porque a gente Sim. vai condicionando assim. E aprenda aquilo, dessa conexão. Tem esse momento de interagir com o seu bebê. Isso vai te ajudar muito lá no parto, quando você, então, conseguir até perceber que posição o seu bebê está, que jeito que você tem que fazer para ajudar ele a sair. Legal. Meu Deus, é tanta coisa que eu acho que tem que ter a parte 2 do episódio, Fique à vontade, né? vem Porque, quantas vezes vocês meu quiserem. Deus, tem muita coisa que a gente precisa saber, né? E é uma informação de qualidade que nos prende aqui. Mas, viu, eu quero agradecer, Ana. Tem mais alguma pergunta Não, surreal, assim, que nós temos que não. pedir hoje? Não. Esclarecedor demais. Queremos agradecer o seu tempo, queremos agradecer por todo o conhecimento que você trouxe para nós. Eu acho que cuidar do corpo, cuidar da nossa mente e ter profissionais que nos auxiliem em relação a isso, a trazer esse nível de consciência para nós faz toda a diferença, né, Ana? Verdade. Que bom, fico feliz demais e quero dizer mais uma vez que me sinto muito honrada de ter vocês lá participando, de participar desse momento. Que riqueza que é isso, né? Poder falar e passar para, né, as informações para outras mulheres e outra, vocês são formadoras de opinião, né? Vocês talvez não tenham noção da importância que vocês têm nesse contexto maior que é todo o movimento de humanização do Pai Nascimento a nível de Brasil. Então, ter pessoas como vocês aqui em Palmas, que fortalecem, que esclarecem outras mulheres, é muito poderoso. Eu fico até emocionada de ver isso, porque eu vejo que são pessoas que, através da experiência de vocês, outras mulheres virão, não necessariamente vir para, lógico que se vier para já estar feliz, eu vou ficar muito feliz, mas principalmente mulheres que vão entender do seu próprio poder, do seu potencial de realmente de gestar, de parir e de mais do que isso, através dessa consciência gerar uma sociedade melhor. Porque é muito diferente ser mães como vocês, conscientes, que estão se preparando. A gente vê tantas meninas que Sim. engravidam sem nem querer, mulheres que Esses passam dias uma eu encontrei gravidez com a sem nada, gestante. Ela, né? quantos meses estava? Eu falei, tanto. E você? Não sei, só sei os meses. Aí ela foi, os meses totalmente errado, com a data provável de parto. Eu falei, mulher, Meu pelo amor Deus de do céu. Deus. Mas com a gestante, tu sabe a quantidade de semanas que tá, uma coisa que toda vez que vai no médico fala, uma coisa que a gente vai acompanhando, né? É. É, a gente vê cada. Então, É. é isso aí. Então, assim, Obrigado por fazer a gente, no nosso dia a dia, entender mais sobre o nosso corpo
E a gente entende que entendendo o nosso corpo através de tudo que vocês nos ensinam lá, a gente está cuidando do nosso bebê, né? Então a gente está trazendo cada vez mais amor para esse bebê aí tão esperado. E com certeza eles vão receber isso e vão ser crianças muito, muito felizes, né? Por sentir esse amor que já está aí, ó. Isso é uma forma de amor potente. Maravilha. Tá? Como aqui, Obrigada. a Ultra Popular colocou uma caneca do UltraCast para você lembrar da gente, Que né? chique, obrigada. E um mimosinho, uma lembrancinha só, Eu que para agradeço. agradecer realmente para você todo o conhecimento que você Ai, que partilhou delícia, conosco obrigada, aqui, muito obrigada. né? E acredito que nós vamos ter que ter mais um momento aí, Vamos. né? Porque Podem, ficou perguntas aí. podem me chamar. Agora eu vou levar a Ana Olli para fazer a aula. Isso, deu horário, você não falta. Ontem a minha foi boa demais. Bom, Obrigada. nós queremos agradecer, então, a participação da Vilma e queremos agradecer a você que ficou conosco até o fim desse podcast, o UltraCast. E obrigada, Ana, por estar aqui comigo e a gente falar desse assunto que a gente nem está gostando, né? Só um pouquinho. Tem tanta coisa, né, que a gente quer falar. Eu acho que de 4 episódios, ó, vamos ter que aumentar para mais, porque tem muito conteúdo aí. E obrigado por você ficar ligadinha aqui conosco até o final. Um Tchau, abraço, tchau, até a tchau. próxima.